Sabe quando a gente sente aquele desejo ardente no coração de falar com alguém, como se fosse algo urgente que Deus nos colocou para compartilhar? Pois é, essa é exatamente a situação agora. Essa mensagem é direcionada para você. Não é por acaso que você está aqui ouvindo isso. É porque Deus tem algo grandioso para te dizer. Hoje eu quero compartilhar uma revelação poderosa que o Senhor colocou em meu coração. Uma mensagem de esperança, força e renovação. Sei que muitos de nós estamos passando por momentos difíceis, enfrentando desafios, lutas e situações que parecem não ter fim. Talvez você esteja se perguntando se Deus realmente se importa, se Ele está ouvindo suas orações. E eu quero te dizer com toda a convicção, sim, Deus está te ouvindo e Ele tem um plano para você, um plano de vida, de restauração, de vitória. A sabedoria da nossa geração já dizia, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você é escolhido. Independente de como você se sente agora, saiba que existe um propósito na sua vida. Não é por acaso que você tenha enfrentado tanta dificuldade. Sabe por quê? Porque Deus tem algo grandioso reservado, algo que vai além do que você pode imaginar. Ele está te preparando, moldando e te fortalecendo para receber aquilo que Ele já preparou para você. Receba o agir de Deus sobre a sua vida. Olha só, eu não sei exatamente o que você está passando, mas se eu pudesse te dar um conselho, seria esse: não desista. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar, não te levantou para te derrubar. Ele sabe o quanto você tem chorado, o quanto tem se sentido cansado, sem forças para continuar. Mas escute isso: cada lágrima que você derramou, cada clamor que você fez, cada momento em que se sentiu sozinho, Deus estava lá. Ele não te deixa nem por um segundo. Talvez você tenha se questionado, mas por que eu, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Eu te entendo, já passei por momentos assim também. A gente começa a duvidar, perde a confiança, mas eu quero te dizer algo que mudou a minha vida. Deus não permite que a gente passe por provações se Ele não tiver um propósito maior. A palavra nos ensina em Romanos 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas, meu irmão, não são só as coisas boas, mas também as lutas, os desafios, as decepções, as perdas. Tudo está cooperando para um bem maior. Eu quero que você guarde isso no seu coração. A tua dor não é em vão. O seu sofrimento vai gerar frutos e você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. Às vezes, é preciso passar pelo deserto para chegar à terra prometida. Deus está te preparando nesse deserto. Ele está te fortalecendo, te capacitando. E quando você menos esperar, verá que todas as promessas que Ele te fez vão se cumprir. Amém? Olha, a palavra de Deus também nos diz em Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isso é Deus falando diretamente para você. Ele está dizendo, filho, filha, não tenha medo, eu estou com você. Mesmo quando tudo parece escuro, quando parece que não há saída, eu sou a tua luz. Eu sou o teu socorro bem presente. Por isso, irmão e irmã, levante a sua cabeça. Creia que Deus já está trabalhando na tua causa. Deus esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Escuta, aquilo pelo qual você tem orado, pelo qual você tem clamado, está se aproximando. Não é coincidência você estar ouvindo isso hoje. Deus ouviu cada clamor, cada lágrima e cada palavra dita em silêncio quando ninguém mais te escutava. Eu não sei qual é a sua situação, qual é a sua luta, mas eu sei de uma coisa, presta atenção, Deus ouviu o teu clamor e está prestes a colocar as chaves nas suas mãos. A Bíblia nos diz em Filipenses 4, versículos 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.
Sabe o que isso significa? Significa que Deus quer que você entregue a Ele tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que tira o teu sono e te deixa aflito. Deus é aquele que resolve problemas quando a gente já acha que não tem mais jeito. Ele é especialista em abrir portas onde não existem paredes, em fazer o impossível acontecer. O que Ele te pede hoje é: confia. E eu sei, confiar não é fácil, especialmente quando a gente não vê nada mudando. Mas é exatamente aí que está a fé. É acreditar sem ver, é saber que mesmo quando tudo parece estar parado, Deus está agindo nos bastidores da nossa vida. Eu sinto no meu espírito que muitos de vocês que estão me ouvindo agora têm carregado um fardo pesado, um peso de frustração, de decepção, de expectativas não alcançadas. Mas Deus está falando para você hoje: larga esse peso. Você não foi chamado para carregar o mundo nas costas. Entrega tudo para Jesus. Deixa Ele te dar descanso. Deixa Ele te mostrar que há um propósito maior em tudo o que você está vivendo. Não se preocupe com o tempo, com as circunstâncias, com o que as pessoas dizem. Quando Deus decide abençoar alguém, não há quem possa impedir. Não há crítica, não há inveja, não há maldição que resista ao poder do nosso Deus. Receba essa graça. Permita-se ouvir a voz de nosso Pai nesse momento. Meu amado filho, minha amada filha, eu, o Criador dos céus e da terra, aquele que moldou cada estrela e desenhou cada amanhecer. O Deus que conhece o mais profundo do seu ser, hoje fala diretamente ao seu coração. Pare tudo o que está fazendo agora, porque esta é uma mensagem que pode mudar o rumo da sua vida. Hoje, eu te trago uma revelação tão clara quanto as águas de um rio puro. Seu caminho está prestes a ser alterado para sempre. Não é uma pequena mudança, não é apenas um ajuste. É uma transformação completa que lhe conduzirá a uma nova jornada de abundância e prosperidade. Algo que você jamais imaginou, mas que eu preparei com cuidado, dia após dia, porque eu sei o que é melhor para você. Eu vejo suas lágrimas, eu ouço cada suspiro seu, sei das lutas que você enfrenta em silêncio, as angústias, as preocupações. Você tem carregado fardos pesados e muitas vezes se perguntou: Deus, será que eu estou sozinho? Mas eu te digo, você nunca esteve sozinho. Em cada passo que deu, mesmo nos momentos mais escuros, eu estive ali, te sustentando com minhas mãos amorosas. Você tem sido perseverante, filho, tem enfrentado as dificuldades da vida e lutado bravamente. Cada desafio que venceu, cada obstáculo que superou, eu vi. Sei que o fardo parece pesado demais para seus ombros, mas é exatamente nos momentos de fraqueza que eu mostro a minha força em você. Porque quando você está fraco, eu sou forte. Agora te peço, permita-se sentir a minha presença. Feche os olhos por um momento, respire fundo e sinta o meu amor invadindo cada parte do seu ser. Esse amor que te envolve como um cobertor em uma noite fria. Eu nunca me afastei de você. As minhas promessas para a sua vida estão de pé e é hora de você se preparar, porque o que eu estou prestes a realizar é maior do que qualquer coisa que você tenha sonhado. Receba as bênçãos que descem do céu sobre a sua vida. Como pode ser, Deus? Você pergunta. E eu te respondo, a fé não conhece a palavra impossível. É por meio dela que as maiores bênçãos fluem. Quando eu falo, o universo se move. Quando eu determino, nada pode impedir. Eu sou aquele que traz à existência aquilo que não existe. Você tem orado por respostas, tem buscado direção, uma luz para saber qual caminho seguir. E hoje, filho, eu te digo, permaneça com os olhos bem abertos, não somente os físicos, mas principalmente os espirituais, porque eu já estou operando milagres ao seu redor. Os sinais são claros, as evidências são inegáveis e elas são para você. Sim, para você que muitas vezes duvidou de si mesmo. Não olhe mais para as falhas do passado. Eu não te vejo pelos erros que cometeu. Eu te vejo pelo potencial que coloquei dentro de você. As suas falhas, as suas quedas, elas são apenas capítulos de uma história muito maior, que ainda está sendo escrita.
E hoje estou virando uma nova página, uma página de restauração, de cura e de novos começos. Há coisas que eu preciso que você deixe para trás. Relacionamentos, mágoas, rancores. Há um novo caminho diante de você, mas ele exige leveza, exige um coração limpo e cheio de perdão. Sei que não é fácil perdoar, sei que muitas feridas foram abertas, mas é nesse processo de liberar perdão que você será libertado. Eu estarei contigo em cada passo, guiando e curando cada parte do seu coração. Receba a graça do perdão. Filho meu, hoje eu te trago 3 parábolas, 3 lições preciosas que, se levadas a sério, abrirão as portas da prosperidade e da plenitude em tua vida, como jamais experimentaste antes. Ouça bem, porque através dessas histórias revelo segredos sagrados para o teu crescimento e alegria. Na primeira parábola, havia um homem que carregava água todos os dias, caminhando um longo caminho do rio até a sua casa, sob o sol forte e o peso que quase curvava suas costas. Ele usava 2 potes pendurados numa vara, um de cada lado. Um desses potes era inteiro, perfeito, nunca derramava nada, era eficiente e cumpria a tarefa sem falhas. Mas o outro era rachado, e por onde passava deixava a água escapar, gota por gota, perdendo boa parte do que carregava. Dia após dia, o pote rachado observava o outro. Via como ele sempre chegava cheio, enquanto ele, o rachado, se sentia envergonhado por só entregar metade da carga. Com o tempo, a tristeza começou a tomar conta do pote. Sentia-se inútil, imperfeito, indigno de ser usado. Por que esse homem insiste em me carregar? Eu só trago trabalho extra, metade do que faço se perde. Ele seria muito mais rápido e eficiente se usasse 2 potes perfeitos. Certo dia, já não aguentando mais a dor de carregar essa culpa, o pote rachado decidiu falar com o seu dono. "Por que continua a me carregar?" perguntou o pote com a voz trêmula de tristeza. "Eu falho todos os dias. Não consigo segurar a água como deveria. Cada viagem que fazemos, metade se derrama no caminho. Sou um peso para você, sou uma vergonha para mim mesmo." O homem, ao ouvir aquelas palavras, sorriu com doçura. "Meu querido pote, por acaso já notaste o caminho que percorremos?" E sem esperar resposta, ele continuou. "Olha para o lado em que tu estás pendurado. Veja a diferença entre esse lado e o outro." O pote então olhou ao redor, curioso. Notou que o lado onde ele sempre passava estava cheio de vida. Flores desabrochando, pequenas árvores crescendo, a grama verde e forte. Enquanto o outro lado, onde o pote perfeito passava, estava seco, árido, sem sinais de vida. "Foi exatamente por causa da tua rachadura, por causa de cada gota que se derramou, que esse caminho, antes seco e estéril, agora se transformou em um jardim. As flores que vê crescem apenas graças à tua falha, porque deixaste a água regá-las diariamente. Sem ti, sem as tuas rachaduras, este caminho não seria o que é hoje. Onde outros só enxergariam imperfeição e inutilidade, eu vi potencial e propósito. Entenda, filho, assim também a tua vida. Muitas vezes tu te olhas e vês apenas os teus erros, tuas quedas, as áreas em que falhas. E te julgas duramente, acreditando que seria melhor se fosses diferente, mais forte, mais perfeito. Mas, filho, cada rachadura tua, cada limitação, cada luta pode se tornar uma bênção para outros, se permitires que eu te use como és. É através das tuas imperfeições que eu faço a água fluir e alimentar corações secos, trazer esperança a quem já desistiu e vida a quem já não sonhava mais. O pote rachado, que pensava ser um fardo, era, na verdade, um canal de vida. Tua fraqueza, aos meus olhos, não é um defeito, é uma oportunidade para derramar a minha graça e o meu poder. Assim como aquele pote, tu também tens um propósito especial.
Não porque és perfeito, mas porque, mesmo com as tuas falhas, eu posso usar cada gota de ti para transformar o caminho por onde passas. Cada lágrima que derramaste, cada sofrimento que viveste, cada momento de dúvida e dor, eu uso para fazer crescer algo novo, para abençoar outras vidas. Receba essa dádiva. Então, não te afliges mais. Não te compares com os outros que parecem inteiros e sem rachaduras. O que eu faço em ti é único, e o que parece ser uma fraqueza, para mim, é o que permite que floresçam bênçãos. Onde antes só havia aridez, agora há beleza e vida. Tudo por causa do que pensaste ser uma falha. Lembra-te desta história quando sentires que não és bom o suficiente. Eu te criei com um propósito, com um plano. E mesmo nas áreas em que tu te achas quebrado, eu faço minha obra acontecer. Quando te entregas a mim, aceitando quem és, eu transformo cada rachadura em canal de bênção. Compartilhe esse bênção com quem você acha que precisa ouvir isso. Ao compartilhar, diga: Deus te diz isso hoje, não ignore. Existem pessoas próximas a você que precisam muito dessa palavra. Eu sinto isso e eu conto com você. Agora eu quero que você imagine um jovem cheio de sonhos, com um coração repleto de esperança e o desejo ardente de alcançar algo grandioso. Ele olhava para a montanha imponente que se erguia muito além das nuvens e pensava: eu preciso chegar ao topo, preciso ver o que ninguém mais vê, preciso sentir a paz que todos dizem que existe lá em cima. Ele ouviu muitos dizerem que era impossível, que o caminho era perigoso demais, que só os mais fortes e preparados conseguiam. Mas ele não se deixou abalar. Aquele desejo de ver o que estava além movia seu coração de uma forma que nada mais conseguia. Ele decidiu então que enfrentaria qualquer obstáculo, que daria cada passo sem importar o tamanho do desafio. No início, ele subiu rápido. Seus pés eram ágeis, sua respiração era firme, e cada metro que avançava enchia seu peito de entusiasmo e confiança. Mas com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar. O ar ficava cada vez mais difícil de respirar. O frio cortante congelava até os pensamentos. As pedras, que antes eram apoio firme, agora se tornavam escorregadias e traiçoeiras. A cada passo, ele sentia o peso aumentar. Os joelhos doíam, os músculos ardiam, e a mente começou a questionar: será que consigo? Será que vale a pena? A voz interior, que antes era forte e corajosa, agora sussurrava dúvidas e medo. E foi nesse ponto, no meio do caminho, onde muitos desistem, que ele encontrou um homem velho, de aparência simples, mas com olhos cheios de sabedoria. O velho morava numa pequena caverna, um abrigo que mal o protegia do vento cortante, mas ele parecia estar em paz. O jovem, cansado e quase derrotado, perguntou ao velho: o que faço? A montanha está me vencendo. Não sei se consigo ir mais longe. Não sei se aguento continuar. O velho sorriu e o convidou a sentar. Jovem, tu não estás subindo apenas a montanha lá fora. Tu estás subindo a montanha dentro de ti. Cada pedra que encontraste no caminho é um medo teu. Cada ladeira é uma dúvida que tens sobre ti mesmo. A verdadeira batalha não é contra a montanha, mas contra os teus limites. E então, o velho explicou algo que mudou o entendimento do jovem. Quando muitos sobem a montanha, eles focam apenas no cume, no ponto mais alto. Eles pensam que a vitória é apenas alcançar o topo, mas cada passo que dás já é uma vitória. Cada vez que superas o desejo de parar, já estás vencendo. Não te foques apenas no topo, mas no que cada pedaço dessa subida está fazendo em ti, porque é na subida que se forma a tua força. É na subida que teus medos se dissipam. É na subida que te tornas a pessoa que um dia terá a força para contemplar o topo. O jovem, ouvindo aquelas palavras, respirou fundo e decidiu continuar. A partir daquele momento, ele parou de olhar para o topo distante e inalcançável. Ele começou a focar em um passo de cada vez. Ele começou a celebrar cada avanço, por menor que fosse.
Ele parava para respirar, olhava ao redor e reconhecia a beleza que estava presente mesmo nas partes mais difíceis do caminho. A cada pedra superada, ele se fortalecia mais e mais. Com o passar do tempo, algo mágico aconteceu. As dúvidas começaram a desaparecer. A respiração, antes ofegante, se tornou um ritmo que o acompanhava. O peso que sentia nos ombros já não parecia tão grande, pois ele entendeu que a verdadeira força não vinha do corpo, mas da alma. O frio cortante ainda estava ali, mas já não lhe causava tanto desconforto, porque a chama da sua vontade agora era mais quente e mais forte. Quando finalmente chegou ao topo, o jovem olhou para baixo e viu a longa trilha que percorreu. Ele percebeu que cada obstáculo, cada momento de fraqueza, cada pedra que quase o fez parar, era o que moldou sua resistência. O topo não era só um lugar físico, era uma representação de tudo que ele superou dentro de si. A vista era mais bela do que ele imaginava, mas a paz que sentiu não veio apenas do que via com os olhos, mas do que conquistou em seu coração. Filho, o que quero te ensinar é que muitas vezes a jornada parece dura demais, os desafios parecem insuportáveis. A vontade de desistir se torna tua única companhia. Mas lembra-te, não é a montanha que te impede de alcançar o topo, é a batalha dentro de ti. É a voz que diz, não posso, não consigo, não sou forte o suficiente. E é essa voz que deves superar. Receba essa verdade. Cada um de vocês tem uma montanha a subir, um desafio a enfrentar. E muitas vezes eu permito que enfrentem dificuldades não para testar tua força física, mas para moldar tua força espiritual. Eu quero que cada passo, cada esforço, te prepare para algo maior. Quero que tu aprendas a ver que não é o destino final que traz a realização, mas quem te tornas enquanto estás no caminho. Se te encontrares cansado, filho, lembra-te, não olhes apenas para o cume distante. Olha para cada vitória que conquistaste até aqui. Olha para cada batalha que superaste e para cada medo que venceste. O topo está lá, mas ele te espera pacientemente, porque sabe que a verdadeira transformação acontece na subida. A montanha não é tua inimiga, ela é teu treino, teu campo de batalha. Ela te prepara para ser forte, para ser resiliente. Não desistas no meio do caminho. Celebra cada avanço. A verdadeira prosperidade não é apenas alcançar o cume, mas crescer em sabedoria, em força e em fé a cada passo que dás. Você crê nisso? Então comente. A verdadeira prosperidade não está no resultado, mas no processo. Agora ouça com muita atenção a terceira parábola surpreendente que tenho para você. Havia um padeiro em uma pequena aldeia que era conhecido por fazer os pães mais saborosos e macios da região. Suas fornadas enchiam o ar com um aroma irresistível que atraía as pessoas de todos os lugares para sua humilde padaria. Mas o que poucos sabiam é que aquele padeiro, mesmo vendendo tantos pães, vivia com dificuldades financeiras. Não acumulava riquezas, não tinha terras e muitas vezes mal conseguia pagar pelo trigo para a próxima fornada. Certa manhã, logo ao abrir as portas, um mendigo entrou faminto e fraco. Seus olhos, fundos e desesperados, fixaram-se nos pães frescos expostos na bancada. O padeiro, sem hesitar, estendeu a mão e entregou-lhe um pão inteiro. "Vem, amigo, este pão é teu", disse com um sorriso no rosto. O mendigo, com lágrimas nos olhos, agradeceu e saiu, ainda mal acreditando em tanta bondade. Um dos clientes que observava a cena aproximou-se e perguntou: "Por que dá o pão assim de graça? Você mal tem o suficiente para manter o seu negócio. Como espera prosperar desse jeito, se continuar distribuindo seus pães a quem não pode pagar?" O padeiro olhou para o homem pensativo e respondeu: "Eu sei que não sou rico e que meu negócio não vai bem, mas se eu, que posso fazer algo, negar um simples pão a quem tem fome, que valor tenho eu? Que tipo de homem serei se virar as costas para quem mais precisa?" Os dias passaram e o padeiro continuou com sua prática.
Sempre que alguém vinha, faminto e sem condições, ele dividia um pedaço de pão, por mais que fosse pouco. Não deixava ninguém sair de sua padaria sem ao menos uma migalha. As vendas continuavam baixas, e a cada dia que passava, ele tinha menos dinheiro no caixa. Mas ele acreditava que estava fazendo o que era certo, mesmo que os resultados não fossem como esperava. Então, uma noite, o padeiro teve um sonho. No sonho, ele se encontrava numa praça imensa, cercado por uma multidão. De um lado, via aqueles a quem tinha alimentado, cada um segurando um pedaço de pão. De outro, estavam as pessoas que ele não conhecia, ricas e com bolsas cheias de ouro, mas olhavam com inveja para os pães simples que ele havia dado. Uma voz suave, porém poderosa, ecoou no sonho. O que é mais valioso? O ouro que enche as bolsas, mas não alimenta a alma? Ou o pão que sacia a fome e traz esperança? A tua riqueza, padeiro, não se mede em dinheiro. Tua riqueza se mede em quantas vidas tocaste, quantos corações trouxeste de volta à vida e quanta luz espalhaste no meio da escuridão. Ao despertar, o padeiro sentiu seu coração cheio de paz. A partir daquele dia, ele se entregou ainda mais à sua missão. Dividia o que tinha, ainda que fosse pouco, sem pensar no retorno. Ele sabia que a verdadeira prosperidade não se manifestava apenas em moedas e lucros, mas em sorrisos e gratidão. A vida seguia e o padeiro continuava firme em seu propósito, com a esperança renovada a cada nova pessoa que ajudava. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Certo dia, um homem bem vestido, com olhar firme e sereno, entrou em sua padaria. Era um mercador rico que havia ouvido falar das atitudes do padeiro. Ele observou o local, viu a simplicidade da padaria e as prateleiras quase vazias, mas também viu algo mais. Viu o brilho nos olhos de quem havia aprendido a compartilhar, mesmo na escassez. O mercador, sem dizer uma palavra, deixou uma bolsa cheia de moedas sobre o balcão e disse: "Este é o pagamento pelos pães que ainda não foram feitos." O padeiro, confuso, perguntou: "Como assim? Que pães são esses?" E o mercador respondeu: "Os pães que continuarás a dar a quem tem fome. Eu soube do que tens feito e quero ser parte disso. Porque alimentar o corpo é importante, mas alimentar a esperança e a compaixão é ainda mais. Utiliza esse dinheiro para que a tua generosidade nunca se acabe." O padeiro, com lágrimas nos olhos, agradeceu profundamente. Naquele momento, compreendeu que quando se dá de coração, mesmo o pouco, Deus encontra formas de multiplicar. Ele viu que a prosperidade não estava apenas em ter para si, mas em dar aos outros. E quanto mais ele dava, mais a provisão chegava. Sua padaria se tornou um símbolo de generosidade e, com o tempo, começou a prosperar de formas que nunca imaginara. Entende, filho? A lição aqui é que a prosperidade verdadeira não é medida pelo que se acumula, mas pelo que se compartilha. Quando ajudas alguém sem esperar nada em troca, estás plantando sementes em solo fértil. Essas sementes crescem e as bênçãos que vêm em retorno não são apenas materiais, mas espirituais e emocionais. Cada vez que estendes a mão a alguém, eu vejo, e eu recompenso a generosidade de coração. O padeiro pensava que ao dar o pão ele perdia, mas na verdade ele estava enriquecendo, porque cada vez que se desprendia do que tinha, eu fazia com que novas portas se abrissem. Então, não temas em ser generoso. Não te preocupes se parecer que estás perdendo ao ajudar os outros. Eu estou cuidando de ti e estou preparando surpresas que vão além da tua compreensão. A generosidade é um rio, e o que dás sempre retorna em fluxo, trazendo ainda mais. Receba o meu cuidado, o meu amor, as minhas bênçãos. Filho meu, não te iludas. Prosperidade não é apenas ter dinheiro no banco ou bens materiais. A verdadeira prosperidade que te ofereço é ter paz no coração, saúde em abundância, relacionamentos genuínos e um propósito que te mova além das circunstâncias.
Quando alinhas tua vida com meus princípios, quando buscas sabedoria em cada passo, eu abro as portas e derramo bênçãos sem medida sobre ti. Não porque és melhor do que os outros, mas porque escolheste o caminho da obediência, da perseverança e da integridade. Então ouça bem, se queres prosperar, aceita tuas imperfeições, vence a ti mesmo e constrói com amor e dedicação. E quando o fizeres, verás a mão de Deus operar em tua vida de maneiras que vão além de toda a lógica humana. Essas 3 parábolas não são apenas histórias, elas são segredos sagrados para uma vida plena. Não deixes que se percam ao vento. Medita nelas, aplica-as e prepara-te para viver uma prosperidade que transformará não só tua vida, mas a vida de todos ao teu redor. Eu sou teu Pai e desejo que tenhas vida e vida em abundância. Então caminha com confiança, porque o teu futuro em mim já é abençoado. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Compartilhe também este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos alcançar 1 milhão de pessoas. Lembre-se de compartilhar dizendo: Deus te diz isso hoje, não ignore. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para mais conteúdo inspirador como este. Que o amor e a graça de Deus estejam sempre presentes em suas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém.